Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira e vocês sabem o que isso quer dizer, não é mesmo? Eu quero dizer que eu vou falar de música. Tananana, né? Depois dessa abertura cringe, vamos então prosseguir. E hoje, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês uma música assim que eu acho assim, nota 10, eu acho fantástica, eu acho show de bola, entendeu? Mas principalmente por causa da questão da letra, que eu vou ler pra vocês, obviamente, e vocês vão ver que é impossível prestar atenção nessa letra e não criar, tipo assim, uma verdadeira história na tua cabeça, sabe? Independentemente de como essa história vai ser, eu duvido que essa letra, essas palavras que vocês vão ouvir aqui da minha boca, não vai fazer com que vocês realmente vislumbrem algo utilizando a imaginação de vocês, sabe? Independentemente de vocês serem pessoas que se consideram criativas ou não, acompanha bem o que eu vou falar que vocês vão curtir. Mas, em primeiro lugar, então, eu vou falar qual é o nome da música e qual é o nome da banda, né? A música se chama Wolf and Raven. Isso quer dizer, né? O lobo e o corvo, né? Já são dois animais, assim, fantásticos, né? Nada contra o corvo, mas eu sou fanboy de lobo, né? Qualquer coisa que fala de lobo, eu já tô sujeito a gostar, né? Amo os lobos. Lobos poderiam comer a minha carne. Vida longa aos lobos. Né? Mas então, e a banda que toca essa música se chama banda que toca essa música, certo? Se chama Sonata Ártica. Sonata Ártica é uma banda de power metal. Power metal é um dos meus gêneros favoritos, sabe? Acho que eu nunca falei do gênero aqui, então vou dar uma introduzida breve para vocês entenderem. O power metal, né, quer dizer power metal, metal do poder. Por que poder? Qual é a moral da história, sabe? Em questão, assim, de música, o power metal é marcado geralmente por duas guitarras, quase sempre, sabe? Uma guitarra solo bem rápida, entendeu? Né, as outras vão acompanhando e tudo mais. E agudo, geralmente, né, o som costuma ser mais agudo, não é um som realmente pesado. Mas, né, o que realmente é o mais importante do som do Power Metal é a bateria que marca, ela é realmente bem rápida, bem veloz, todos os instrumentos e o vocal todos se estruturam através da bateria. Isso geralmente é por quase todos os gêneros, né, mas no Power Metal isso é super importante. A bateria que demarca tudo mesmo, então. É, mas geralmente tem baixo e o vogal costuma ser agudo, costuma ser lírico, né? Tanto homens quanto mulheres costumam cantar com vozes mais agudas, mas o Power Metal, por ele ser muito assim. Tem bandas brasileiras de Power Metal, né? Tipo Angra e Híbria e tal, né? E as outras bandas de ex-membros do Angra, sabe? Tipo Xamã, né? E e também tem, mas o berço, né, onde fez sucesso, e até onde eu sei ainda faz sucesso é lá na Europa, né? É um gênero tipicamente europeu, não tem muitos norte-americanos, né? E o lugar onde as bandas vão fazer show de power metal é Japão e Europa, onde essas bandas vão fazer show. Até as brasileiras se mudam para esse tipo de espaço, que é onde eles têm mais público, né? Mas enfim. E as letras, né, do Power Metal, que é uma razão pela qual eu gosto tanto, é que o gênero é conhecido por ser especificamente assim, de várias de suas bandas dedicarem seu trabalho a algo que não faz parte da nossa realidade, entendeu? É basicamente assim, ou eles vão contar uma história de ficção que se liga por inteiro, assim e tal, ou eles vão cantar músicas soltas, mas são sempre assim com um teor, sabe? Não só sempre. Power Metal pode falar de romances também, Power Metal pode falar de questões mundanas, ele pode falar de questões do teu dia a dia, sim. Tem músicas que falam de coisas que são especificamente que qualquer ser humano já viveu, ou muitos de nós já viveram, sabe? Questionamentos sobre a vida, sentimentos, também tem disso. Mas também tem muito assim do fictício, sabe? De tu entender que é uma narrativa de uma história fantasiosa, geralmente com seres que não vão fazer parte da nossa realidade. É uma história de fantasia, assim, digamos assim, sabe? É um gênero que é marcado muito por isso, né? Aí, dito tudo isso sobre Power Metal, eu vou falar então sobre essa música que vocês já vão entender, né? Porque eu gosto tanto dela. Até onde eu sei, ela não faz parte de nenhum trabalho, assim, conceitual. Tipo, eu acho que ela é só essa música aqui solta. Se ela faz parte de uma narrativa maior que a banda conta e eu não tô sabendo, daí eu tô desinformado, eu peço perdão. Mas ainda assim, eu sou apaixonado por essa música, eu ouço ela já faz lá, né? Como sempre, naquela faixa de quase 10 anos, talvez 9, talvez 8 por aí, desde a primeira vez que eu prestei atenção na letra dessa música. Mas, né? Então eu vou ler aqui pra vocês, então, né? O lobo e o corvo. Então, eu não vou ler em inglês, eu vou sempre já lendo a versão traduzida e vocês vão prestando bastante atenção, que vocês vê que naturalmente vocês vão começar a criar uma história na cabecinha de vocês, né? Então começa assim, ó. Me conceda um desejo, meu mestre. Tome conta de mim. Eu tenho sido um servo leal.
humilde e honesto. Ó, eu dei aquilo que pertencia a mim, dei a minha ganância, a minha autoavaliação. Me fizeram ver, me fizeram ser eu. Ó, daí essa parte que ele vai cantar é tipo uma bridge, é uma parte que ele sempre canta perto do refrão. Ou essa, não, na verdade ele não canta bem perto do refrão, eu acho. Eu acho que sim, dá pra dizer que é a bridge, mas essa parte que ele vai cantar várias vezes também, que não é, e mesmo não sendo exatamente o refrão da música, né? Que ele fala assim: agora eu sou como Judas, sentindo vergonha do que eu me tornei. Medo por essa vida eu visto como um anel, sabe, né? Eu uso como um anel para me deleitar na sua graça, eu vou matar o rei. Depois ele canta assim: você diz que eu sou invencível, que eu não posso morrer. Eu sei, mas mesmo assim as palavras me fazem sofrer. Ele fala assim: me conceda um desejo, meu mestre, compaixão, por favor. Eu gostaria de ser um humano. Aí quando ele canta essa parte aqui, daí a outra parte, essa próxima fala de baixo é dito com outra voz, sabe? Como se fosse pra ser uma voz num caráter que eu interpreto como monstruoso, como diabólico, né? Daí o mestre desse personagem que tá cantando a música diz assim, né? Talvez algum dia, né? Então o que que ele fala é o seguinte: eu vou ler a frase inteira agora sem dar essa explicação para voltar para a fluência da leitura que estava funcionando, né? Ele fala assim: me conceda um desejo, meu mestre, compaixão, por favor. Eu gostaria de ser um humano. Talvez um dia, né? Agora eu sou como Judas, a bridge é aquela, né? Nada disso foi o refrão até agora, então por isso que eu falei que eu não sabia se dá pra chamar de bridge, mas acho que dá, porque agora vai vir o refrão depois dessa parte. Daí ele fala, né? Agora eu sou como Judas, sentindo vergonha daquilo que eu me tornei. Medo por essa vida eu visto como um anel. Para me deleitar em sua graça, eu vou matar o rei. Ou eu matarei o rei, né? Esse aqui é o refrão. Deixe-me ir, mestre, eu te odeio. Como eu posso dormir minhas noites enquanto todo o meu ser grita? Daí esse aqui já é outra estrofe, de outra parte da música, né? Só refrão, só aquela parte ali. Depois ele fala assim. Eu também gosto muito dessa música, assim, em questão musical, né? Em questão musical. Em questão de como ela soa mesmo. Ela ainda é só por essa letra. É que eu sou fã de Power Metal, essa música tem tudo que o Power Metal é em excelência, sabe? Uma letra incrível, o vocal eu acho muito foda, muito maneiro. Ele é especialmente nervoso nessa música, porque é uma letra tão intensa, assim, digamos, com uma narrativa que acho que todo mundo que tá prestando atenção nessas palavras e sentindo elas, está vendo que ela vai vir com uma carga emocional assim, né? Que eu acho que é entregue pelo vocalista e tal. E as guitarras que eu acho foda, a sonoridade aguda, violenta. Violenta não, rápida, não é violento. O Power Metal não é agressivo, mas ele é frenético, sabe? Ele é ágil. Tu sempre tá ouvindo, tua cabeça tá bem preenchida com uma variedade de instrumentos diferentes ali e tal, né? E depois vai ter também um solo de teclado e um solo. Que essa banda também usa teclado e o Power Metal usa bastante teclado. Eles costumam usar duas guitarras e mais um teclado, né? E baixo também, a bateria, né? Então, soa várias vezes como uma verdadeira orquestra do metal. Basicamente, eles buscam várias vezes essa questão do melódico, a questão do erudita, né? É basicamente releituras, talvez, que tu poderia estar ouvindo num piano, num órgão, sendo tocado, né, em guitarras e com vocal, né? Mas enfim, parei para dar mais essa explicação, mas vocês estão gostando, eu sei que vocês estão gostando, né? Daí voltando para a letra, ele fala o seguinte: eu tentei ser como todo mundo, abri a minha alma, mas o que eu tive que dar era algo que eu não poderia, sabe, recompor, algo desse tipo assim, não poderia compensar, digamos assim. Olha, encantado pelo poder, lambido pela graça, uma linda flor negra, o fim da raça humana. Daí ele fala o seguinte: com honra, agora eu encaro meu destino. O rei e a rainha agora estão deitados, estão derrubados, estão, né? Sei lá, algo nesse estilo. Depois ele fala o seguinte: medo pela vida eu visto como um anel, eu me deleito na sua graça, eu matei o rei.
né? Agora tu vê que essa parte aqui não era parecida com a bridge que ele cantava antes, só que agora, além de começar diferente, né? Que ele falou que agora, né? Com honra eu encaro meu destino, né? Com orgulho eu encaro meu destino. Rei e rainha estão derrubados, medo por uma vida eu visto como um anel, né? Antes ele falava, para, pa- para me deleitar na sua glória, eu vou matar o rei. Agora ele falar, eu me deleito em sua glória, né? Já aconteceu, eu matei o rei. Sua glória não. Pode ser isso também. Aí ele canta o refrão de novo, né? Me deixe ir, mestre, eu te odeio. Como posso dormir as minhas noites quando todo o meu ser ah, grita? Ou chora, pode ser também. Aí depois ele vem uma parte instrumental bem longa com teclado, depois com guitarra. Maneira pra caralho, excelente, foda, daí a música muda o ritmo, assim. Continua rápida, mas muda pra outra velocidade mesmo, assim, outro timbre, né, digamos assim. E daí ele canta essa parte assim, né? Eu tive um pesadelo, o lobo comendo o corvo. Ah, chegou a hora de falar o nome da música e fazer algum sentido, né? Eu tive um pesadelo, um lobo comendo um corvo. Ó, entranhas de vida no meu prato e eu os como, ou eu as como, né, as entranhas, e eu as como. Daí ele fala o seguinte, então, ó, foda, né, eu tive um pesadelo, um lobo comendo corvo, entranhas de vida no meu prato e eu as como. É um ótimo pesadelo, né, depois ele fala assim, interessado naquilo que eu vi, tente aquele teste de Rorschach em mim. Teste de Rorschach, para quem não sabe, né, é aquele teste, não sei se vocês já viram um teste psicológico que fazem com algumas pessoas, assim, de colocar aquelas imagens, um papel com umas imagens escuras, assim, né, pretas, que não, tecnicamente não tem nenhuma imagem clara, mas cada pessoa vai ler de alguma forma, vai interpretar de alguma forma e vai dizer para eles o que que tá enxergando, né? Então, por isso que ele fala, tente aquele teste de Rorschach em mim. Você já viu a beleza que carrega a besta encantadora, né? E depois ele canta o refrão de novo para acabar a música. Deixe-me ir, mestre, eu te odeio. Como posso dormir as minhas noites quando todo meu ser grita? Dele vai até o final, daí o tecladinho, a guitarrinha e tal. E acabou, todo mundo bate palma e tá feliz porque essa música foi foda, essa letra é maravilhosa. E muito obrigado, Renan, por ter lido essa letra excelente. E realmente, fantástica, né? É uma obra-prima, como vocês ouviram. Ouviram não, né? Mas se não ouviram, vão lá ouvir. Obra-prima, né? Se vocês não gostam, vocês estão errados, deveriam gostar, muito boa. Né? Mas a letra, indiscutivelmente, obra-prima, né? Master peça. Que nem eu falei, eu não sei se ela tá fazendo parte de uma história e eu tô por fora, né? Mas o ponto é que desde a primeira vez que eu ouvi essa música e prestei atenção na letra dela, fui ler e fiquei, mano, tá contando uma narrativa, que uma história. E isso daí pra mim era tão claro, que aconteceu? O que aconteceu, né? Me inspirou a fazer um personagem pro meu livro, né? Obviamente que íamos acabar chegando nesse ponto, né? E eu sei, se eu falar assim, Renan, mas tu não falou que ia falar de especulação evolutiva, eu vou falar, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, dessa vez a gente vai chegar lá, né? Mas primeiro eu quero aproveitar que eu já falei dessa música incrível e falar do personagem que eu criei inspirado nessa música. Por quê? Porque é importante vocês pensarem no meu livro, não se esquecer que eu escrevo um livro, porque cada um de vocês que estão me ouvindo, um dia vão ter que ler meu livro, porque vai me ajudar pra caralho, entendeu? Vai me ajudar pra caralho. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouco a respeito da história do Renan, vamos conhecer que tipo de personagem. Então, se vocês prestarem atenção nessa letra, vocês devem ter criado alguma narrativa na cabecinha de vocês. Alguma coisa vocês tiveram que entender, por causa que as mensagens, as letras, a história que está sendo contada nessa música, faz com que tu crie, né, alguma espécie de personagem, alguma espécie de narrativa. Pra mim, pelo menos, foi assim, né? Só que a diferença é que como eu crio uma história de ficção, eu anexei isso daí à minha narrativa grande, né? E criei todo um personagem em torno disso daí, né? Que personagem que é esse? É aquele que quando eu comentei pra vocês, acho que foi no programa de segunda-feira, então foi 43, né? É isso? Eu vou abrir aqui agora, já que eu tô com o bagulho aberto aqui, o Spotify, né? Não, é 45, então foi o programa de 44. Não, programa de 44. Não, o Sem Contexto 44 foi na segunda-feira. Esse daí que eu falei de projeção astral e tudo mais, eu falei aqui na minha história, o personagem que condenou a raça humana é um ser humano que estava fazendo uma projeção astral, fez um pacto com um demônio, né? Permitiu que os demônios tivessem acesso à Terra. Foi isso que aconteceu. E esse personagem daí eu criei grande parte do início do que ele vai ser na minha história, baseado nessa música, né? Praticamente não só do início, de tudo. Eu criei um personagem que vai ter início, meio e fim, basicamente inspirado nessa música daí. Eu
criei isso e incorporei na minha história, né? Então, mas quais foram as coisas que que essa música em si me fizeram ter na minha cabeça o personagem que eu queria colocar na minha história? Então, o fato de que ele vai ter o que? Um mestre, né? O que eu conseguia perceber, assim? Esse personagem dessa música, ele tinha um mestre, ele tinha um líder, né? E que parecia ser o quê? Uma coisa do mal? Um monstro? Um diabo? Alguma coisa desse tipo. E isso faz muito sentido pra minha história. Então, e ao mesmo tempo que várias frases aqui bem específicas, assim. Por exemplo, assim, ao começo da música ele fala que tá pedindo favores, entendeu? Falando pro o mestre cuidar dele, então dá pra ver que ele tem uma certa dependência, ele faz as coisas de favor e de graça. Então eu criei um personagem que ele vai ser um humano, que ele vai ter se aliado com os demônios por causa que ele vai ter todo um background, assim, uma história de rejeição da humanidade, rejeição, sabe, do da sociedade, das pessoas que poderiam aceitar ele, entendeu? Ele não vai ter amigos, não vai ter relacionamentos, não vai ter família, entendeu? Vai ter crescido assim, excluído, nunca foi adotado, e vai ter por questões assim, estéticas, vai ser uma pessoa notoriamente feia, com más formações, entendeu? Um corpo dele não é saudável, não é bonito, entendeu? Não vai ter cabelos, sabe? Vai ser um monte de coisa assim, desse tipo pra tu entender, facilmente entender porque que a espécie humana desprezou ele, porque a espécie humana faz esse tipo de coisa, né? Nós vivemos no mundo real e nós sabemos como as coisas funcionam. E daí ele que, sendo uma pessoa que não tinha nenhum apreço pela raça humana, vai ser muito mais fácil para ele a ideia de que quando ele tá fazendo uma projeção astral, ele se encontra com um demônio que promete para ele que ele vai ter conforto e família e seres que se preocupam com ele, que se importam com ele, né? Então para ele vai ser muito mais fácil daí ele aceitar essa proposta, né? Então daí é isso que vai acontecer, né? Foi por isso que ele fez esse daí, mais um spoiler da minha história, mas tudo bem. Isso daí é o tipo de coisa que, né, não é feito pra fazer vocês não querer ler, pra fazer vocês querer ler, vocês conhecerem, legal, interessante, entendeu? Então foi isso que rolou esse personagem daí. Então eu, eu criei esse tipo de personagem daí e eu achei que fazia sentido ele ter esse tipo de personalidade, sabe? Ele tem um cara. Não vai ser uma pessoa assim com a mente típica de um ser humano. Ele não teve uma vida normal, não teve o amor, o carinho, essas coisas, né? Mesmo ele já sendo um jovem adulto, digamos e tal. Ele chegou até a vida adulta sendo desprezado por todos e provavelmente assim teria ficado até o final da vida dele se não fosse o fato de que, né, ele fez um pacto com o demônio e condenou a raça humana inteira a morrer, né? Só que ao mesmo tempo, o que essa história aqui tem várias frases assim que ela vai mostrar. Em primeiro lugar, mostra que tem um caráter assim de vergonha, né? Na parte que ele fala que ele tem. Especificamente ele fala que tem vergonha do que ele se tornou. Então eu acho que faz sentido, né? Desenvolver uma narrativa em torno de cima disso, de um personagem que vai ser muito usado, muito manipulado por um demônio, né? Que é o mestre dele, e eventualmente ele vai começar, tipo assim, putz, acho que eu caguei no pau, tá ligado? Então, é uma narrativa fácil, assim, de se fazer, até baseado porque é o que a música entende, né? Já que no refrão ele sempre fala, mestre, eu te odeio, né? Então, dá pra ver esse tipo de dinâmica de um tutor que manipulava ele, usava ele, digamos assim, e eventualmente ao longo da história, né, que eu vou ter que criar bons eventos e boas histórias que façam com que essas coisas façam sentido, talvez ele comece a questionar a função dele nisso tudo, se ele fez a melhor coisa do mundo quando ele fez com que os demônios tivessem acesso à Terra, né? Então, é isso aí. Tem uma frase também que me marcou bastante, que daí eu criei todo um conceito fictício para pro meu universo daí e tal, né? Isso aqui é um major spoiler, digamos assim, mas, né, isso aqui já é do meu segundo livro, então se vocês lerem o primeiro livro, até chegar no segundo já vão ter se esquecido, tá ligado? Já tá escrito o segundo livro, tá muito melhor que o primeiro, mas vocês têm que conhecer o primeiro. Mas enfim, esse major spoiler é que tem aquela frase que ele fala que medo pela vida eu visto como um anel. E daí, essa parte do anel ficou marcada em mim, porque eu pensei que esse personagem deveria ter um anel, né? Eu achei que isso e tem uma hora que ele fala assim. ah, Aí tem toda aquela parte de ter que matar um rei, isso daí pra mim já tá tudo na minha cabeça também, né? Não é muito difícil numa história que nem a minha, que lida com demônios e monstros e seres fantásticos, não é muito difícil incorporar personagens com alcunha de rei, né? Então eu posso ir ligando as coisas assim de uma forma que fique bom, digamos assim, né? Mas a frase que me marcou foi porque ele fala: Você disse que eu sou invencível, que eu não posso morrer. Aí eu pensei assim: caralho, eu sou invencível, eu não posso morrer. Esse personagem dessa história tem uma característica bem específica, tipo dessa música, né? Ele é invencível, ele não pode morrer, entendeu? O cara que compôs essa música fez questão de colocar essa frase. Aí eu pensei, bom, então o meu personagem ele tem que ser invencível, ele não pode morrer. Só que daí, então, foi aí que eu uni o útil ao agradável, entendeu? A minha história é uma história de personagens super poderosos, sabe? Os seres humanos não são mais seres humanos normais, né? Conseguiram capacidades
mágicas, graças ao evento que aconteceu. O mesmo evento que permitiu que os demônios andassem na Terra, permitiu que os seres humanos, sabe, alcançassem coisas que eles não poderiam, né? Graças aos elementais, que é outro conceito do meu livro. Então, né? É isso que aconteceu. Só que esse personagem, ele tem uma questão diferente. Ele não vai ser um... Como ele fez... Ele é o cara que fez o pacto, ele não vai ter acesso aos elementais, porque ele fez uma merda gigantesca. E ele é um ser humano normal, sem poderes, né, nesse mundo louco. Só que ele vai ter uma invencibilidade que vai ser dada pelo quê? Por um anel. É, viu só? Eu ligando as pontas, né? Muito inteligente que eu sou. Aí ele vai receber um anel de um demônio, um anel que é mágico, que só funciona em seres humanos normais, entendeu? Um anel que não funciona em demônios, não funciona em monstros, né? Não funciona em seres humanos elementalistas, né? Que são os que têm acesso aos poderes mágicos, digamos assim. Só funciona em seres humanos normais, sem poderes mágicos. E esse anel torna ele invencível, tipo, literalmente invencível. Mais do que ele ser imortal, porque eu já vi. Tipo, eu criei esse conceito na minha história totalmente por causa dessa música, sabe? A fonte de inspiração foi essa música. Mas hoje em dia, 2021, eu já sei, né, que existe. Eu tô falando disso em 2021 porque eu já criei esse conceito faz muito tempo, né? Já tá na minha cabeça essa história desse personagem existir. Já faz, no mínimo, uns 8 anos que eu já criei esse personagem, digamos assim, sabe? Só que hoje em dia eu já ouvi falar de histórias que tem personagens que têm anéis, né? Que permitam que eles não morram, sabe? Porque não é uma ideia que só eu tive, né? Eu tenho noção completa disso. Só que a diferença principal desse meu personagem para outros que eu já vi é que ele não é só imortal, ele é invencível com aquele anel, tá ligado? O que isso quer dizer na prática, né? Pra quem assistiu a série do Invencível e ficou se questionando se ele é invencível, então, esse personagem meu com esse anel, ele é literalmente invencível. Ele não pode ser ferido, o corpo dele, sabe? O famoso corpo fechado, então, o corpo dele é fechado. Ele não se fere, ele não se corta, ele não sangra. Tu não consegue quebrar o corpo dele, entendeu? Se tu tentar torcer o pescoço dele, tu não consegue. Tipo, tu vai torcer e a cabeça dele vai voltar pro lugar. Os ossos não partem, os ligamentos não rompem, sabe? Ele é invencível. Só que ele não tem superpoderes, né? Essa é a diferença. Então, pelo menos ele não é tão apelão por causa disso, sabe? As coisas que ele pode ou não pode fazer estão muito limitadas graças ao fato de que ele é um ser humano. Só que para ele não ser um saco de merda nesse cenário onde tem monstros e demônios e seres humanos super poderosos, ele tinha que ter uma coisa bem apelona, porque eu queria que ele tivesse uma função mais importante do que ser só um personagem qualquer, eu queria que ele tivesse uma coisa diferente, e o fato dele ser invencível torna muito diferente dele ser imortal, né? Porque eu conheço muitos personagens e muitas histórias que eles são assim, eles são imortais, sabe? Só que mesmo assim, como eles são só imortais, mas eles não têm uma capacidade física lá muito foda, mesmo assim não adianta tanto, né? Mas no caso desse meu personagem, como ele é literalmente invencível, não pode queimar, tu não pode dar um tiro nele, tu não pode nem... E sobre a questão do anel, né, que eu tinha que criar uma razão boa porque que as pessoas não tiram o anel dele. Porque o anel dele não pode ser removido por ninguém que não seja por ele, entendeu? Por quê? Porque é mágico, caralho, é o meu anel mágico, não... eu crio as regras desse anel, e eu estabeleci todas elas. A regra que dá invencibilidade, sabe? Nada pode ferir o corpo daquele rapaz enquanto ele estiver vestindo esse anel, enquanto ele estiver usando esse anel, e a regra é que só funciona em seres humanos normais, não funciona, não dá pra ele se dividir pros demônios, não. E a outra regra, né? E por que esse anel é tão pica? Ah, aí vocês vão ter que ler o livro e conhecer a história, porque né, a história vai ser boa por trás, mas tudo vai ter que ter no seu tempo, né? Tem esse anel, ninguém pode tirar dele, então por isso que é muito apelão, tá ligado? Nenhum demônio pode tentar tirar dele. Vão tentar tirar dele e não vai acontecer, eles vão ficar. Não pode, entendeu? Tipo, chupa, então, né, pra ver como esse meu personagem vai ser interessante, ele vai ter várias camadas, entendeu, né? Mas ao mesmo tempo ele fala, né, que as palavras machucam ele, então ele vai ter essa característica de ser fragilizado por dentro, né, mesmo por fora ele sendo invencível, tanto é que é por isso que ele vai ser manipulado, né, e, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre esse personagem baseado especificamente na música, né. Eu já falei do refrão, que ele fala que eu odeio mestres dele, então vai ter essa dinâmica que vai se desenvolver, e ele ia falar, como é que eu posso dormir as minhas noites se todo meu ser grita, né? Então essa história de ser alguém que tá em sofrimento, né? É uma coisa que também tá bem escancarada nessa música e eu vou querer incorporar na história. Assim como aqui essa parte que ele fala aqui, ó. Uma linda flor negra, tem essa parte que diz assim na letra. Obviamente que eu vou ter que incorporar isso na minha história também, né? Em algum momento vai ser necessária a narrativa que tenha uma linda flor negra, porque, né? E vai ter alguma coisa a ver com esse cara daí e tal, né? E assim como a questão do rei.
E a parte do pesadelo, né? Que ele fala assim: tem um pesadelo do lobo comendo corvo. Essa parte aqui é a parte mais fantástica de todas, né? Mais fantásticas de todas, entendeu? Essa parte do pesadelo, de comer as tripas no prato. Nossa, isso aqui essa daqui é a parte que eu não vou contar nada, mas obviamente que eu criei todo um arco envolvendo esse ritual macabro do lobo comendo o corvo e tudo mais. Então, tem uma super narrativa em torno disso, sabe? Em torno dessa questão daí e tal. Então, eu realmente bebi fundo dessa fonte e consegui transformar essa música em elementos de uma história muito maior do que ela, no sentido assim de, sabe, de coisas que vão acontecer, né? Não maior de grandeza, mas maior que, né, que vai, isso aqui vai ser, digamos assim, 0,3% do que tem na minha história, sabe? Mas eu consegui, na minha cabeça, consegui e continuo conseguindo, sabe? Então, é um personagem que eu acho muito interessante, né? E que eu criei basicamente graças a essa música, entendeu? Inspirado majoritariamente por essa música, né? Então, espero que vocês tenham curtido não só a música, mas também curtido o meu personagem, achando interessante e já estejam pensando, nossa, já estejam pensando em ir comprar meu primeiro livro, né? Vocês deveriam procurar então por Lágrimas Negras do Submundo ou no Facebook, né? Encontrar a página do meu livro, clicar lá no link de comprar agora, ou vocês deveriam pesquisar então no meu Instagram, @rcpautor. Lá também na minha bio tem um link para tu estar comprando meu primeiro livro, né? E depois tu vai conhecendo todas essas histórias malucas e fantásticas, cara, que realmente são boas demais, vocês vão gostar, né? Mas enfim, agora tendo falado disso, eu vou ir para outra brisa, né? Que agora vocês te falado, finalmente, Renan, finalmente tá na hora de falar de especulação evolutiva, sim, eu vou concluir esse assunto então, né? Então, a moral da história, né? Aí, pra você saber o que é especulação evolutiva, você tem que ter visto o programa passado que eu falei do Ivo, né? Do jogo Ivo. E também vai ter que ter visto os programas da semana passada, né? Que eu falei de como os dinossauros me bugam e o caralho, pra vocês ficar mais por dentro, né? Mas então, foi essa história daí que me fascinou, tá ligado? Esse lance, tipo assim, de tentar imaginar que, tipo, de formas de vida podem ter tido na Terra desde o tempo que os dinossauros mandavam aqui. Então, espécies diferentes de dinossauros que nós nunca encontramos e tudo que aconteceu até existiu o homem moderno, sabe? Mas daí, antes de eu ter jogado o Ivo e antes de eu ter descoberto que eu não era o único maluco, existiam vários seres humanos, inclusive cientistas, que discutem sobre a especulação evolutiva. Se você pesquisar dinossauride, vocês vão encontrar imagens em termos, tem até escultura de um cara que é exposto até no museu, sabe? Claro que aquilo lá é alto da viagem, entendeu? Não é realmente, tipo, se o cara tava realmente sugerindo aquilo lá, ele tava muito doido, mas é claramente uma versão híbrida entre ser humano e dinossauro, sabe? E que é basicamente a teoria de que os dinossauros poderiam ter evoluído e quem sabe até tenham evoluído, só que depois eles morreram e não ficaram vestígio, porque se você não sabe é muito difícil ficar algo realmente fossilizado, sabe? A maioria dos animais que existiam no planeta Terra a gente não tem registro nenhum e nunca vamos ter, porque normalmente vai, tipo, o animal que morre, geralmente ele vai ser comido, né? E os ossos dele, se não forem comidos, os ossos dele não vão ficar preservados, sabe? Os ossos dele vão desaparecer, sabe? Ainda mais quando a gente tá falando de animais que viveram há milhões de anos, né? Então, normalmente não sobra fóssil. A maioria das espécies o ser humano nunca vai saber, a gente vai só ficar imaginando tudo que andou pelo planeta Terra, sabe? Em todos esses, sabe, bilhões de anos que existe o planeta Terra e pelo menos 3 bilhões de anos que existe vida nesse planeta. Então, a maioria das coisas que existiram no nosso mundo a gente não conheceu e não vamos conhecer, né? Dito tudo isso, aí, só que eu comecei a questionar sobre essa questão dos dinossauros por causa da minha questão lá de como os dinossauros me bugavam com relação a Deus. Aí eu comecei a brincar na minha mente mais sobre essa ideia de ter existido vida de dinossauro diferente, sabe? Ao longo todo esse tempão que eles viveram aqui no planeta, né? E daí, antes de ter jogado Ivo e antes de ter descoberto que outras pessoas, né, pesquisadores, cientistas, pessoas inteligentes e célebres já brincaram de ficar pensando a respeito de evoluções diferentes, se é possível, se não foi, se aconteceu, se não aconteceu, que provas que a gente pode encontrar, que evidências que pode encontrar. Antes de saber de tudo isso, eu já tenho uma decisão dentro de mim, que eu vou dar um spoiler, assim, que além desses 3 livros que eu escrevo, eu tenho várias ideias para vários outros livros, sabe? Muitas ideias na minha cabeça que não tem nada a ver com essa história que eu tô criando agora, e eu não vou botar no meio dela, porque seria estúpido, né? Então eu já tenho vários universos diferentes que eu gostaria de criar. Se eu puder viver o resto da minha vida escrevendo livros, eu quero ter
escrito várias histórias diferentes em vários universos, com temas diferentes, e um dos universos que eu já sei que eu vou criar, que eu não tenho problema de estar contando, tipo, não é como se eu tivesse medo que alguém roubasse minha ideia, porque uma ideia é tão selvagem que não importa que alguém roube o que eu vou falar aqui, eu ainda vou poder fazer do meu jeito, sabe? Que é basicamente o quê? Eu vou criar uma história de ficção, de fantasia, que tá criando um mundo de dinossauros que a gente não conhece, né? Eu vou criar todo um universo daí dos dinossauros. Vai ser um mundo, planeta Terra, só que tá aqui, ó, totalmente ficção, gente, entendeu? Agora que não tem nada a ver com eu achar que o mundo foi assim. Foi eu pensando, por eu ter permitido a minha mente pensar nisso, e como eu gosto muito de dinossauros, eu falei, tá, então ninguém fez isso. Tipo, depois que eu joguei Evo, que eu vi que alguém fez algo mais, não digo mais audacioso, mas algo tão audacioso quanto que é misturar Deus e alienígena com dinossauro, e eu nunca vi nada desse tipo acontecer também. Eu falei, né, eu já tinha falado, antes de jogar esse jogo, eu já tinha pensado pra mim que eu queria fazer esse universo, sabe? Que basicamente eu vou criar um universo daí que vai existir sociedades de dinossauros, sabe? Pensa que vai ser uma história que vai se passar em qualquer um dos anos, eu vou escolher, de tudo isso daí eu vou determinar, né? Eu vou escolher quando que eu vou querer começar, qual vai ser a grande história que eu vou contar por trás, entendeu? Mas vai ser. Vocês vão ver uma história do jeito que vocês nunca viram, entendeu? Vocês vão ver um mundo, uma sociedade de dinossauros, entendeu? Onde tem várias espécies de dinossauros, não só todos aqueles que a gente conhece, entendeu? Esses daí vão ser tipo assim, os selvagens, vão ser os animais, mas ao mesmo tempo vai ter várias espécies de dinossauros inteligentes, entendeu? E vai ter todas essas coisas de racismo e o caralho, espécie diferente, os dinossauros de uma espécie que não gosta de outro, entendeu? Eu vou criar essas rixas, vão ter históricas, escravização, escravidão, entendeu? De espécies diferentes, eu vou humanizar os dinossauros pra caralho, tá ligado? E eu não sei daí como é que vai ser exatamente essa aparência, sabe? Se vai ter só os lagartos, ou se vai ter só os de pena, se vai ter os dois, sabe? Se vai ter espécies que não são dinossauros, se eu vou botar uma subplot de mamíferos ali no meio, sabe? De insetos, sabe? Vai ser um mundo doidão. Só que o mundo pensa que é o seguinte. Vocês vão ver muitas dessas. Vai ser uma história legal, na minha opinião, divertida de se acompanhar, porque pensa que tudo que vocês vão estar vendo ali e tal é uma história anterior à realidade do que a gente conheceu aqui, entendeu? Nada que, tipo, ainda não existia nada. Todas as nossas referências que a gente tem hoje em dia não existiam naquela época e tal. Só que, claro que deve se não ficar, você tá rindo, isso nada de faz sentido. Então, mas o ponto é que não é pra ser uma história de fazer sentido científico, sabe? Vai ser realmente uma brisa, uma selvageria, sabe? Vocês conseguiram entender. É tipo quando, hoje em dia, tava aquela história lá, tem mangá, tem anime de furry, sabe? Teve aquele que ficou famoso que é o Beastars, que muita gente aqui no Brasil assistiu, inclusive, que é toda é uma história de furry, sabe? É uma história de colégio, de drama, de romance e tal, não sei se tem pancadaria também, acho que sim, só que os personagens são animais, entendeu? São animais humanoides, sabe? Tem o romance do lobo com a coelha, eu acho que é isso assim, sabe? Então, vai ser um bagulho, tipo, nesse pique, só que extremamente mais drogado e muito mais interessante, né? Porque vai ser todo um universo de dinossauros, entendeu? Aí tu imagina que vai ter muita brisa, quantidade de coisa que eu vou poder colocar ali no meio, sabe? Inclusive, eu imagino que nem vai ser uma história assim, apenas, como eu posso dizer assim, medieval, tá ligado? Porque medieval, os dinossauros são muito interior ao medieval. Eu quero dizer que vai ter várias culturas diferentes. Eu acho que vai ter até dinossauros tecnológicos, tá ligado? Acho que vai ter cultura, vai ter tudo nesse mundo. Vai ter magia, bruxaria, vai ter tecnologia, vai ter dinossauros muito inteligentes, muito sábios. Porque esse é o ponto dessa brisa. Por que que tá assim, Renan, mas por que que tu tá tão incomodado com a história de que os dinossauros existiram tanto tempo? Porque é que tá, eu acreditando numa ordem evolutiva, entendeu? Eu acreditando em Deus, essas coisas e tal, se os dinossauros viveram tanto tempo no planeta Terra, sabe? Sabe, o que a gente viveu aqui, eu não sei nem quantas frações são, mas o ser humano não tá nem há 1 milhão de anos aqui no planeta Terra, sabe? A gente não tá nem há 1 milhão de anos. E os dinossauros viveram, tipo, cento e poucos milhões, sabe? Não sei se chegou a 200 milhões, entendeu? Mas foram milhões de anos. Os dinossauros ficaram aqui há muito, 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 muito tempo. Aí a minha brisa da minha história é que, né, em algum momento dessa evolução, eles já estavam muito além de nós, porque eles tiveram muito mais tempo do que nós, entendeu? Então essa que é a minha história, vai ser divertida por causa disso. Tudo que vocês viram no nosso planeta que pode ter nessa história daí, tipo assim, na minha história, pode ter submarino, pode ter avião, pode ter a porra toda, se eu quiser, entendeu? Porque eles tiveram tempo de passar de nós muito longe, sabe? E ao mesmo tempo que muitas coisas que não fazem parte da nossa realidade pode ter naquele tempo, né? Fora que eu vou criar todo mundo mesmo, vou criar um planeta diferente, sabe? Variado, assim, tal, com realidades diferentes e clima
enfim, espécies, vai ser toda uma história, uma brisa, entendeu? Então, eu não tenho medo de estar falando isso aqui agora, antes de ter começado a escrever isso daí, porque qualquer pessoa que fosse pegar pra fazer, depois que eu fazer do meu jeito, vai ficar do meu jeito, sabe? É um conceito tão inexplorado, sabe? E eu sei que talvez pra muita gente pareça absurdo, pareça tosco, pareça bobo, mas o que elas não vão poder falar que é um bagulho que elas já viram, entendeu? No dia que uma história aparecer assim, uma história falando assim, olha só, esse universo de dinossauros, sabe? O cara ele pode falar o que ele quiser, mas ele não vai poder dizer assim, eu já vi um monte de história de dinossauro vivendo em sociedade, já vi um monte de história assim, sabe? Tipo, o único exemplo que ele vai ter vai ser a família dinossauros mesmo, tá ligado? Ele não vai poder me dizer que está muito acostumado com o conceito de ver um filme com dinossauros conversando e falando de deuses, sabe? E tendo objetivos para a Terra. E é claro que eu vou ligar com os mitos do hoje em dia, né? É óbvio que eu vou fazer paralelos de coisas que vocês como você está lendo, estão ligados. Caralho, isso que esses dinossauros estão falando aí há milhões de anos atrás é o que nós na Terra conhecemos por outra coisa, tá ligado? Vários dos nossos conceitos, das nossas doutrinas, das nossas visões de realidade, de espiritualidade, os caralho, eles vão conhecer também por outra ótica, sabe? Astrologia, esoterismo, sabe? Tudo isso daí eu vou criar paralelos para as pessoas ficarem se divertindo com essas questões assim tal, sabe? Pontos, referentes, lugares, sabe? As cidades, algum lugar do mundo que vocês vão falar, isso daí, essa cidade daí hoje em dia é tal cidade, sabe? Esse lugar daí, entendeu? Porque, né? O universo todo vai ser descrito de um ponto de vista, assim, de gente que não conhece seres humanos, entendeu? Os seres humanos ainda nem chegaram a existir, eles nem sabem. Para eles são a perfeição, eles são a evolução, eles são tudo, né? E eles vão ter todas as características que nós humanos temos, né? E talvez outras diferentes. Talvez eu mude a psique deles, talvez eu crie valores diferentes, né? Sociedades de dinossauros diferentes que querem coisas diferentes, enfim. Nossa, falei muito sobre esse assunto, né? Mas é só porque eu realmente acho divertido demais, tá ligado? É uma das coisas que eu acho mais, assim... Nos últimos anos foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, em questão, assim, de poder brisar mesmo, sabe? Nada... Quando a gente pensa, assim, nesse passado longo, distante da Terra, sabe? E tudo que pode ter acontecido a gente nunca vai ficar sabendo, sabe? É bem interessante, sabe? É bem divertido, porque a quantidade de coisa que, né, pode ter andado pelo nosso planeta e ter acontecido aqui nessa superfície, na mesma Terra que a gente anda, e a gente não tem a menor ideia, porque o mundo simplesmente é muito velho, muito antigo, e a nossa vida, que é a nossa passagem na Terra, nós enquanto espécie, né, é muito pequena, muito curta a vida do homem aqui na Terra, da espécie humana aqui na Terra, então eu realmente acho muito divertido imaginar tudo que aconteceu antes de nós, né? E aí, para concluir esse programa, que ainda tem mais uns minutos para queimar, né? Eu vou falar então, esse aqui eu acho que eu vou começar a falar hoje e vou terminar em outro dia também, né? Deixa eu só ter certeza que eu concluí finalmente a história de especulação evolutiva, se não tem mais nada, absolutamente nada que eu quero falar. Não, acho que eu mencionei absolutamente tudo que eu queria sobre esse assunto, sabe? E lembrando que nada disso quer dizer que eu acredito nas minhas teorias malucas, né? Que os dinossauros viveram e evoluíram muito mais. Não, eu não tenho nenhuma razão para acreditar nisso, sabe? Mas ainda assim, hoje em dia eu já brinco com essa ideia na minha cabeça, que quando eu era mais novo, para mim, sempre que eu pensava em dinossauro, a única coisa que passava pela minha cabeça era os bichos grandes e burrão, tá ligado? E daí conforme eu fui envelhecendo, eu fui pensando, eu fui questionando, eu fui refletindo, essa ideia de pensar nessa possibilidade se tornou muito mais atraente, sabe? Não que eu acredite, entendeu? Eu só teria motivo para acreditar em algo tão absurdo assim se eu tivesse uma prova muito clara de que os dinossauros foram realmente seres diferentes, sabe? Mas ao mesmo tempo, a possibilidade é muito divertida porque realmente nos permite vislumbrar e questionar várias coisas a respeito da nossa história, sabe? É bem divertido, assim, do ponto de vista, assim, criativo mesmo, sabe? É o que me atrai nessa questão. Mas, né, o que eu quero concluir o programa de hoje, que daí vai ser provavelmente um tema que eu vou ter que desenvolver mais daí na segunda-feira, porque dá muito pano para manga, né? É a questão do Drias recente, né? E por que eu quero falar do Drias recente? Porque, porra, pra mim é outra coisa muito maneira. Então, o que é Drias recente? Vamos começar por isso aí. Então, Drias recente é um evento de extinção em massa e também de esfriamento do planeta que aconteceu recentemente, né? É basicamente um período que aconteceu ali há uns 12 mil anos atrás, mais ou menos, vamos dizer por aí, entendeu?
basicamente há 2.700 a 11.500 anos. Foi um período que mais de 1.000 anos, né? Então não foi um negócio assim instantâneo. Mas durante mais de 1.000 anos ali o planeta Terra teve não só numa época assim, de gelo, né? Que esfriou pra caralho, né? Tem esse nome Drias recente por causa de uma planta que o nome científico dela se chama Drias, né? E eles sabem que ela existiu em abundância no planeta Terra durante esse período daí, entendeu? Estudando o passado da Terra cara, com um monte de maneira muito mais complexa do que eu sou capaz de explicar facilmente para vocês, né? Então eles são capazes de ver que durante tal período do planeta Terra, essa planta que ela cresce muito na tundra, era abundante por todo o hemisfério norte, né? E também já tem várias outras provas de que, enfim, eu não vou me aprofundar nessa parte daí agora, quem quiser vai ler, porque tem muita coisa também, né, tá ligado? Mas o que me interessa é o seguinte, esse evento de extinção em massa aconteceu, tá ligado? Muitas espécies foram extintas. O que nós conhecemos por megafauna desapareceu nesse período. O que é a megafauna? Eram todos os animais, os mamíferos, etc, etc, as aves também, de grandes proporções, entendeu? Hoje em dia o que sobrou nos nossos animais grandes é tipo assim um elefante, tá ligado? E os animais de estatura equivalente, né? Mas os que viviam, e a baleia, claro, né? Mas os que viviam em terra antes desse período daí, entre 12.000 anos atrás, assim, pra trás, existiam esses animais grandões, a megafauna, sabe? Esses vários, tipo, preguiça gigante, sabe? Tatu, pesquisem que é muito legal, muito fascinante saber o mastodonte, tá ligado? Tigre-dente de sabre, né? Os ancestrais dos cachorros e dos lobos, que não eram tão maiores assim que eles, mas também eram maiores. Basicamente, todas as espécies do planeta Terra eram um pouco maiores antes desse evento do Drias recente, tá ligado? E muitas delas foram extintas nesse período de 1.200 anos. Então não foi tipo assim, ó, mudou o clima e morreu tudo, né? Mas foi o que entrou em declínio. Então, o que é sabido que isso aconteceu? O que ninguém sabe muito bem é sabe, por que que aconteceu, né? E, tipo, como que isso, tipo, realmente levou à extinção, assim, especificamente assim, da megafauna, né? Porque muita coisa também é atribuída, tipo, à caça da espécie humana e tudo mais, né? Mas, né, toda essa parte da história fica muito difícil a gente conseguir afirmar as coisas, porque simplesmente não tem registro, né? Não tem dados, é simplesmente ter que fazer cálculos mentais. Só que, né, tem uma parte muito interessante dessa questão do Drias recente, que eu acho muito interessante, que é a teoria do impacto do Drias recente, né? O que é a teoria do impacto do Drias recente? É que hoje em dia, em 2021, dá para falar claramente que é uma teoria já amplamente discutida sobre que o que poderia ter começado esse último evento de extinção em massa que a gente conhece aqui na Terra foi o quê? Meteoros, entendeu? Sempre voltando para os velhos e velhos meteoros. Como é que eles descobrem isso? É estudando buracos, estudando crateras, e de vez em quando nem sempre crateras, porque nem todos os impactos vão deixar cratera, mas resquícios que ficam ali numa parte da rocha, sabe? Existe a platina, que é um elemento que vem do espaço, entendeu? Vem nos meteoros. Várias das coisas assim que eles conseguem encontrar resquícios e eles sabem o que aconteceu. Então, hoje em dia, a ideia de que teve impactos pelo planeta Terra nesse período, literalmente uma chuva de meteoros, e que isso pode ter acontecido durante um bom tempo, sabe? Tipo, regularmente, durante todos esses 1.200 anos, poderia, não regularmente, entendeu? Mas ocasionalmente podia estar caindo um meteoro em vários lugares diferentes da Terra, e nem sempre teriam, sabe, o mesmo impacto, nem sempre seria tão grande, mas o que o meteoro causa? Dependendo de bate, ele causa vários tipos de catástrofes, sabe? Desde terremotos, abre fissuras, sabe? Ele arrasa, ele faz maremotos, enfim, pode levantar cortinas de poeira enorme, né? Porque eu vi que eu nunca esclareci a questão do planeta ficar escuro quando eu estava falando no programa lá do Ivo, ou até no primeiro programa que eu falei sobre a extinção dos dinossauros. Por que o planeta ficava escuro? É que aquele meteoro que atingiu os dinossauros é uma coisa especialmente gigantesca, né? Mas então pensa que aquele meteoro que caiu foi um impacto tão grande que a quantidade de poeira que ele levantou, sabe, era tanta, tão massiva e elas ficaram tudo presas na atmosfera, sabe? A poeira não saiu, não sai pro espaço sideral, ela fica ali contida na nossa atmosfera, ficou presa. E isso daí era tanta poeira que os caras calculam, entendeu? Que isso durou por milhões de anos. Então, durante milhões de anos, a Terra virou um lugar diferente, entendeu? Era escuro, era frio, gelou, congelou, entendeu? E esse processo daí simplesmente devastou todos os dinossauros, né? E os descendentes deles foram criaturas que foram evoluindo. Era realmente assim, aquela coisa que a gente sabe que eles ainda existem porque a gente tem animais com herança genética, né? Como, por exemplo, a própria galinha que eu falei como exemplo, né? E várias outras aves. Então,
Mas os dinossauros todos foram arrasados por esse processo, né? Então, eles podem estar falando assim, não a mesma proporção, entendeu? Entendo que não tem, não é a mesma questão, mas provas, indícios de que houveram impactos na Terra durante esse período ali, que bate com a questão do Drias recente, é muito grande, entendeu? E esses impactos serem responsáveis por esse esfriamento anormal e abrupto que levaria à extinção de vários animais da megafauna e também de espécies humanas, entendeu? Várias tribos, vários povos humanos foram extintos ali, né, durante esse evento, né? Por exemplo, tem uma cultura que é a tal de cultura Clovis, entendeu? Essa daí que considerava durante muito tempo, achava que ela era o povo mais antigo daqui das Américas, o povo, o ser humano que mais antigo que habitou aqui as Américas. Mas hoje em dia a gente tem vários povos mais antigos, até aqui Minas Gerais é um dos lugares que mais tem registros assim, de civilizações, tem aquele famoso fóssil Luzia, né, que já era um ser humano e vivia aqui no planeta vivia aqui no que hoje em dia seria Minas Gerais, tá ligado? E isso daí tem tipo 20 mil anos atrás, então é muito difícil saber quando que chegou realmente seres humanos aqui no continente americano, sabe? É muito difícil saber, porque há pouco tempo atrás achava que, né, que era um negócio assim, essa cultura Clovis de 2 mil anos atrás era mais antiga. Então, né, aconteceu muita coisa que a gente não sabe nesse período aí de de extinção em massa do Drias recente, né? Pesquisa essa questão do Drias recente, pesquisa sobre o impacto do Drias recente também, só que, né, o que eu vou deixar engaixado pro próximo programa, né, o que a gente sabe é que é o seguinte, que a civilização humana se fudeu e depois prosperou, e foi dali em diante que a gente chegou no topo do mundo, entendeu? Basicamente isso, a gente deslanchou pós esse período de Drias recente, entendeu? A gente chegou aqui hoje em dia eu tô fazendo um podcast para falar com vocês, né? E a megafauna foi pro saco, né? Os últimos animais realmente grandes desapareceram, entendeu? Então foi um evento cataclísmico também que mudou, né? O que a gente sabe é que o Drias recente aconteceu. O que é discutido é se houve impactos e se esses impactos foram importantes para desencadear essas questões, né? Porque daí se abre a questão do impacto, abre novamente todo aquele leque, pelo menos para mim, na minha cabeça, aquele leque da parte da cosmológica, sabe? Que é quando o universo decide afetar o fluxo natural das coisas no planeta Terra, sabe? Porque em nossa vida a gente nunca testemunha nada disso, entendeu? Não dá pra nós dizer assim, eu que tô vivo com 27 anos de idade, nenhum de nós pode dizer que a gente viu meteoros ou cometas afetando a história da humanidade recentemente, né? No nosso período de vida a gente não enxergou. Só que, né, já aconteceu, entendeu? Já aconteceu do cosmos afetar drasticamente, brutalmente, tá ligado? Brutalmente, né, a existência na Terra várias vezes, não só com os dinossauros, possivelmente com a questão do Drias recente, né? Porque daí abre um leque muito grande também para, eu não vou chamar de especulação, mas eu vou deixar aberto assim tal para isso aqui vai ser prosseguir no segundo programa, por causa que o que isso daqui eu vou continuar daqui falando sobre como muitas dessas coisas têm a ver com os mitos épicos de dilúvio e destruição na Terra que teriam acontecido por um período de tempo que bate bastante com esse período do Drias recente, tá ligado? Só que isso aqui eu não vou começar a falar agora porque já deu muito tempo esse programa, né? Então, segunda-feira eu vou continuar falando sobre isso, entendeu? Porque esse Drias recente é muito legal. Isso daí a gente sabe o que aconteceu, entendeu? O Drias aconteceu. O impacto é amplamente discutido, hoje em dia ele é muito aceito e muito encorajado. Tem gente que já fala sobre isso desde os anos 90, mas hoje em dia que tá as evidências, inclusive de vários lugares diferentes, entendeu? De antigamente achava que era só o hemisfério norte tinha sido fudido por isso, mas acredito que o hemisfério sul também esfriou, a diferença é que ele não congelaria por questões óbvias, né? Mas uma diferença de 5 graus, assim, ao longo dos anos, ao longo de décadas, isso é suficiente para matar as pessoas, entendeu? Não só as pessoas, os animais morrem, porque eles são animais burros, com certeza, mas os seres humanos, entendeu? Eles também iam ser afetados demais. Não se esqueçam que eles não tinham casas climatizadas e roupas que nem nós, né? Se tu viveu a vida inteira ali naquele teu lugar e numa temperatura mínima de
3 graus, e quando vê tu começa a ficar -2, isso daí vai fazer muita diferença, muita gente vai morrer, tá ligado? Em algumas décadas esse tipo de coisa pode ter acontecido. E foi uma progressão, né, que durou 1.200 anos. Então, quanta merda foi acontecendo, imagina se regularmente caía meteoros, se regularmente vinha terremotos, se regularmente vinha tsunami, sabe? Impacto do céu, punição divina, né? Porque um meteoro cai e arrasa onde tu mora, com certeza tu acha que foi Deus, tá ligado? Eu acharia, pelo menos, né? Se eu vivesse há 12 mil anos atrás e caísse um meteoro perto de onde eu moro, eu não ia ficar pensando em muitas possibilidades, né? Mas então, já falei muito sobre isso, mas isso daqui é só um vislumbre, porque daí eu vou me aprofundar o quanto essas coisas do Dries recente, para mim, enquanto ser humano e também enquanto escritor, eu acho um período muito interessante, sabe? Dessa período recente, digamos assim, que mudou gigantescamente o curso da história, mudou as espécies que viviam aqui, mudou a função das espécies no mundo também, sabe? Foi um bagulho muito doido. Mas então, né? Isso daí no programa de segunda-feira eu vou prosseguir aqui falando do Dries recente e teorias e visões, especulações malucas que eu tenho, sabe, sobre toda essa questão e como várias religiões do mundo falam sobre essa questão de forma diferente, sabe? Vai ser um papo bem legal para quem curte assim cultura, história, mitologia, porque eu vou trazer todas essas coisas juntas aí, tá ligado? Mas é isso aí. Então, segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.